Mais um sucesso global da Netflix e novamente vindo da Coreia. O drama coreano Aprendendo a Lição, ou melhor, Teach You a Lesson, adaptado da webtoon Get Schooled, está simplesmente incrível. Eu sou Fábio Silva e vamos falar dessa série que está dando o que falar por aí. Teremos alguns spoilers, mas tudo depois da vinheta. Aprendendo a Lição é basicamente uma história sobre gente ruim se dando mal. E isso é extremamente satisfatório. Ao contrário da maioria dos dramas desse estilo, que focam do começo ao fim em uma única pessoa ou em um grupo sendo alvo de bullying, até a sua superação, aqui cada episódio conta uma história diferente. Temos episódios centrados em alunos sofrendo bullying na escola, outros focados em um professor abusando do poder, outros sobre uma mãe atormentando uma professora completamente inocente, e vários outros casos que vamos comentar mais à frente no vídeo. De início, parece que cada episódio é uma história independente sem conexão alguma. Mas conforme você assiste, você percebe que tudo vai se conectando. As histórias elas são muito bem contadas, abordando situações reais que poderiam acontecer na vida de qualquer pessoa. Inclusive, muitos desses casos são inspirados em acontecimentos que realmente ocorreram lá na Coreia. O personagem principal, que é interpretado por Kim Mu-yeol, não tenho a menor ideia de como pronunciar isso certo, é extremamente carismático e entrega uma atuação fantástica. Ele se encaixa perfeitamente no papel. Muitas vezes, quando assistimos alguns dramas, encontramos atuações exageradas e até caricatas, quase beirando o ridículo. Aqui acontece justamente o contrário. Do começo ao fim, tudo que ele faz parece natural, seja nas cenas de ação, nos momentos de humor ou principalmente nas cenas dramáticas. Ele simplesmente parece que nasceu para esse papel. Na verdade, todo o elenco foi muito bem escalado. Não tenho reclamações sobre ninguém. As cenas de bullying têm um impacto muito forte. Normalmente esses dramas coreanos são sim desse jeito. Eles mostram de forma muito real. Essas cenas elas podem sim ser pesadas para algumas pessoas. Ainda assim, elas não são excessivamente longas, então dá para assistir tranquilamente. Eu diria que continua assim sendo uma série para um público geral. Agora falando da história, o protagonista é um agente altamente treinado que teve sua noiva assassinada por um dos alunos dela. E a partir dessa tragédia, ele entra em uma organização especial para ajudar vítimas do sistema educacional, sejam professores, alunos, pais ou qualquer pessoa envolvida nisso, para que não sofram o mesmo destino que ele sofreu. E diferente de tudo que estamos acostumados a ver, essa organização ela combate os agressores da forma que for necessária. Em outras histórias, normalmente tudo é resolvido através da conversa ou lição de moral, e aqui não. Aqui é na violência mesmo. Como a própria série diz, é preciso combater monstros com outros monstros. Gente louca tem que ser controlada por gente louca! É isso aí! Mesmo quando os responsáveis são menores de idade, eles são tratados como adultos caso estejam cometendo crimes. E além do protagonista, também temos outros membros da organização. Tem a Sargento Hanrin, que também é extremamente treinada e ela protagoniza algumas das cenas mais insanas da série. Também temos o clássico hacker da equipe, o nerd da cadeira, Posso ser o seu nerd da cadeira? e temos o fundador da organização, que também é ministro da Educação e pai da noiva falecida do protagonista. Ou seja, ele também carrega esse sentimento de perda e desejo de justiça, ou melhor dizendo, de vingança. A série possui apenas 10 episódios, então não é tão longa assim, dá para maratonar em um único dia. E o mais interessante é que tudo é muito equilibrado. Existem personagens problemáticos de todos os tipos, sejam eles homens, mulheres, alunos, professores, políticos, pais, mães. Cada caso apresenta perspectivas e opiniões diferentes. Agora fazendo um pequeno resumo de cada episódio, e se você não quer nenhum spoiler, você pode pular, porque eu vou sempre avisar qual episódio eu estou comentando. Começando no primeiro episódio, é sobre um aluno que tirou a própria vida por conta do bullying, só que o pai do aluno que praticou o bullying é um político poderoso que pode acabar com a vida de qualquer um que se meter no caminho. Então ninguém na escola tem coragem de o parar, nem professores, nem os alunos, ou seja, para acabar com uma situação como essa, só alguém com poder o suficiente para bater de frente com esse político. Para mim,
é o melhor episódio da série, o mais pesado e o mais emocionante. Não que depois disso a série caia a qualidade, mas de longe é o mais bem trabalhado. Já o episódio 2 é focado em uma escola de ensino técnico, introduzindo o nerd da cadeira que se passa por um estudante e a organização tenta impedir uma gangue de continuar controlando essa escola. É um episódio com muito mais ação e luta. Chegando no episódio 3, dessa vez em uma escola somente para meninas, vamos dizer, uma influencer usa as redes sociais para espalhar informações falsas sobre os professores, fazendo até um deles tirar a própria vida. E dessa vez quem vai para a escola para mudar essa situação é o sargento Harim, já que o protagonista não pode ir para uma escola somente para meninas. E ela entrega alguns dos momentos mais divertidos e absurdos da série. O episódio 4 começa a mudar um pouco a série. Em vez de focar somente nos alunos, dessa vez o maior problema é um professor, e o alvo dessa vez é um aluno inocente. É difícil explicar exatamente o que está acontecendo sem entregar muitos spoilers, então eu vou deixar essa descoberta para você que vai assistir. Lembrando que enquanto temos essas histórias paralelas, o plot do personagem principal continua avançando pouco a pouco. No episódio 5, já temos outra mudança. Dessa vez aqui o professor é a vítima, e quem faz o bullying é a mãe de um aluno. E fica bem óbvio que ela só se aproveita da situação, com a inexperiência e a inocência da professora, que fica totalmente inapta de lecionar. Essa mulher ela passa a perseguir dentro e fora da internet, fazendo acusações e ligações constantes e exigências completamente absurdas. A professora chega ao ponto de ter medo até de sair de casa e tudo isso acontece em uma escola infantil. A organização entra antes de que algo pior aconteça. E apesar do tema pesado, esse arco também traz vários momentos de humor e consegue equilibrar muito bem os dois lados. Já o episódio 6 é bastante frustrante, porque são sobre menores infratores. São adolescentes, menores de idade, que por serem ali pelos 14 anos, simplesmente não tem punições, mesmo fazendo atrocidades por aí. Então assistir eles fazendo o que querem, abusando da brecha da lei, é bem difícil, porque eles saem impunes de diversas situações, repetidamente. E essas situações, se eles fossem maior de idade, com certeza eles seriam condenados. Então é bem complicado. Eu sei que temos isso no Brasil também, mas se a polícia não pode fazer, a galera, o povo, fazem justiça com as próprias mãos. E isso se a polícia não pegar e fazer do mesmo jeito também, né? Mas na Coreia do Sul isso não é comum. Então esse tipo de gente realmente tenta aproveitar ao máximo a situação enquanto pode. E o que faz as coisas serem ainda pior é que muitos dos pais apoiam esse tipo de comportamento. Ver todos eles se ferrando aqui é completamente satisfatório. Aqui no episódio 7 vemos o nerd se infiltrando como aluno novamente. Mas dessa vez para encontrar quem está viciando os outros alunos em jogos de aposta. Também vemos como isso afeta não somente eles mesmos, mas também as suas famílias, os fazendo ir à falência pelas dívidas. Isso chega à organização por causa de um pai desesperado que não sabe mais o que fazer nessa situação com um filho que fez grandes dívidas. Também é um episódio bem emocionante e com uma forte lição de moral. O episódio 8 já é focado naqueles cursinhos preparatórios para a faculdade, que são extremamente populares por lá. Tudo começa quando um aluno sofre um colapso durante uma prova, e a organização entra em cena para descobrir o que está acontecendo. E é aí que a série mostra até onde alguns pais estão dispostos a ir por notas mais altas. Com toda a pressão da competição e a obsessão por desempenho, alguns acabam dando substâncias ilegais aos próprios filhos para aumentar a concentração e o rendimento nos estudos, assim adquirindo melhores resultados. E como sempre, quem mais sofre com isso são os alunos que carregam um peso enorme nas costas por causa das expectativas dos pais. Isso é muito comum na Ásia. É um tema que já apareceu em outras séries, mas aqui ele é abordado de uma forma bem interessante. Os dois últimos episódios, 9 e 10, já são para finalizar o plot do protagonista, juntando o assassino da sua noiva, que foi solto da prisão, mas também tem um aluno que, em vez de ser o tipo de bullying violento, é uma pessoa manipuladora, além de também possuir bastante poder e dinheiro, e com isso dificultando bastante a resolução dessa situação. Mas o principal mesmo é a finalização do arco do protagonista. A série inteira é excelente, recomendo demais, e a minha nota para ela é um glorioso 9 de 10. E quem gosta de dramas provavelmente vai adorar, quem gosta de animes também tem grandes chances de gostar,
E mesmo quem nunca assistiu algo desse tipo deveria dar uma chance, principalmente pelo primeiro arco que sozinho já vale a experiência inteira. E se você procura romance, não vai encontrar muito aqui. Existe um pouco, mas claramente não é o foco da produção e nem chega a ser totalmente desenvolvido. Ainda assim, rende alguns momentos de comédia. O grande mérito da série é justamente não ficar repetitiva. Cada episódio apresenta uma situação diferente, traz discussões interessantes e mantém a história sempre em movimento. E tudo isso aliado em um elenco excelente e atuações muito convincentes. Então, se você já assistiu, me conta o que achou da série aí nos comentários. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau!